Olá, tudo bem com vocês? Tá todo mundo bem? Legal! Hoje a gente vem aqui falar sobre um assunto muito bacana, muito importante e interessante também, que é a respeito da espessura das lentes dos seus óculos. Geralmente, quem tem miopia ou hipermetropia e tem um grau de uma certa forma elevado, na hora da escolha das armações, na hora que está escolhendo as armações, surge a seguinte dúvida: as lentes dos meus óculos vão ficar grossas? Vai ficar funda de garrafa? É sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho, tá bom? Esse vídeo, ele é direcionado aos usuários de óculos. Então, assim, na medida do possível, eu vou tentar usar uma linguagem simples e descomplicada. Na medida que for desenrolando o vídeo e surgir alguma dúvida, vocês podem mandar que a gente está à disposição para responder, tá bom? Bom, vamos lá. De início, a gente precisa entender como que funciona a espessura na miopia e como que funciona a espessura na hipermetropia. Eu vou dar duas informações aqui que a gente precisa memorizar isso, tá bom? A gente precisa entender. Essa parte do teu óculos chama-se temporal e essa parte nasal. Então vamos lá, gravando. Nasal, temporal, ok? Grava isso que a gente vai precisar. Mais duas informaçãozinhas que a gente precisa memorizar. Na lente, no caso da miopia, a lente ela fica grossa no temporal. Grava isso. A miopia fica grossa no temporal. A hipermetropia geralmente fica grossa no nasal e na parte superior do óculos. Tá bom? Grava isso. Miopia fica grossa no temporal e a hipermetropia geralmente fica grossa, espessa, né? No nasal e na parte superior. Também é muito importante que tenhamos a seguinte informação. Na miopia, o centro da lente é bem fininho, a borda da lente é grossa. Na hipermetropia é o contrário, o centro da lente é grosso e a borda é fina. Vamos lá? Miopia, centro da lente fino, borda grossa. Hipermetropia, o centro grosso e a borda fina. É interessante a gente entender essa informação, gravar, porque é a partir daí que tudo flui, tá bom? É a partir daí que tudo começa a se desenrolar. Bom, dito isso, vamos voltar aquelas duas perguntinhas lá do início. As lentes dos meus óculos vão ficar grossas? Vai ficar funda de garrafa? Agora é que tá. É aí onde entra a experiência, o profissionalismo da pessoa que está te orientando na escolha da tua armação. Isso porque esse profissional precisa tirar da manga alguns cálculos esses que vão dar toda a diferença na hora da confecção das lentes e na hora da montagem das tuas lentes. Vamos pensar comprar óculos como comprar um sapato, de uma certa forma. Você chega na loja para comprar um sapato, você escolhe o modelo, e qual que é a primeira pergunta que o vendedor te faz? Qual o número do seu pé? Quanto você calça? Correto? Porque a partir daí ele vai pegar o número que cabe no seu pé. O número que vai ficar bom no seu pé, que vai encaixar no seu pé, que vai ficar perfeito para o seu pé. Não é isso? Já pensou se pega um número diferente do que você usa? No caso do óculos, se falando em medidas, não é muito diferente. Porque para ficar bom, para a lente ficar boa, você precisa primeiro saber as medidas do cliente. Existe uma medida chamada DP e DNP. DP é a distância de uma pupila na outra e DNP é distância nasal pupilar, que é a distância da pupila até o seu nasal. Então, o bom é que o profissional, antes da escolha da armação, tire essa medida. Porque com essa medida, ele já vai ter uma noção do tamanho da armação que ficaria melhor para aquele grau daquela cliente. O cálculo exato de lentes não é um procedimento tão simples, mas eu vou tentar te explicar um aqui que é batata, não dá errado, não falha. Se o profissional que estiver te atendendo fizer esse cálculo que eu vou te mostrar aqui agora, primeiro, ele é bom
E segundo, o seu óculos vai ficar excelente. Lembra daquela medida que eu te falei, DNP, que é a distância de uma pupila na outra? Suponhamos que essa sua medida seja 60, 30 para cada lado. A gente vai medir na armação ponte, uma medida que chamamos de ponteado. Se essa medida der entre 60 ou um valor próximo a 60, o seu óculos vai ficar excelente. A probabilidade dele ficar, além de ficar fina, é bem maior. Um outro exemplo. Suponhamos que aqui, ó, nesse óculos aqui, nós temos 74. Se a medida do cliente lá, na hora que a gente tira a DNP, for 72, 73, então a espessura, a probabilidade da espessura do óculos ficar boa é gigantesca. Então, resumidamente, a medida de ponteado tem que bater igual ou próximo àquela medidinha que eu falei anteriormente, que é a DNP. Tem um ponto aqui que eu acabei deixando passar, mas é bom que voltemos nele porque é muito importante. Lembra da hipermetropia que eu falei que no centro fica grosso e na borda fica fino? Legal. Aí você pode me perguntar, como alguns colegas de profissão já chegou a me perguntar, Cris, mas se a borda fica fina, eu posso escolher qualquer armação, eu posso pegar uma armação grande que não vai dar diferença. Não. Lembra que a gente está falando de graus altos, né? De altas hipermetropia, tá bom? Voltemos de novo naquele ponto lá daquelas medidinhas. Foi tirado suas medidas, né? Essa lente, como é uma alta hipermetropia, a gente vai mandar sulfaçar, confeccionar, vai mandar fazer essas lentes conforme aquelas medidas. Então lembra, quanto maior se tornar a lente, mais grosso o centro vai ficar. E o centro estando grosso, a lente no todo vai ficar grossa. Você entendeu? Quando a gente manda sulfaçar essa lente, a gente pode reduzir. Quanto menor essa lente se torna, mais fina o centro fica e no todo a lente fica mais fina. Você entendeu? Então, ela grossa, o centro grosso, ela fica com a borda fina e ilusória, porque no todo ela está grossa. Quanto menor ela se tornar, pelas medidas que a gente puder reduzir essa lente, mais fina ela vai se tornar. Por isso que às vezes o profissional fala, pô, a gente precisa de uma armação um pouquinho menor para ficar melhor. Você entendeu? Aí chega aquele dia que você vai até a ótica escolher o seu óculos, a sua armação, aquele modelo que você já visualizou, já viu na novela, já viu na TV. E aí você mostra a sua receita para o profissional, ele tira as suas medidas e ele vê que aquele modelo que você escolheu não vai ficar legal. Então lembre-se que com toda a experiência, ele está visualizando como o teu óculos vai ficar depois de pronto. Quando você vê o resultado final, não é exatamente como você queria que ficasse. Então, na maioria das vezes, é isso que acontece. Aquela armação não é apropriada para aquele grau, para aquelas medidas. E certamente não é isso que ele quer. O que ele quer é, quando você for buscar os seus óculos, que você faça aquela cara de satisfação, que isso não tem preço, né? Para quem tem um grau alto, vai buscar os seus óculos e se surpreende com o resultado de uma forma positiva, isso certamente não tem preço. Mas aí tem aquilo também. Às vezes você quer uma armação grande, você faz questão de uma armação grande. A armação grande hoje está na moda, é uma tendência e você simplesmente quer uma armação grande. O que é que você faz? Aí você senta com um profissional da sua confiança e conversa direitinho. Pergunta como que vai ficar o óculos, o que pode ser feito. Aí falo por mim aqui agora, o que eu faço? Eu sento com o meu cliente, converso direitinho com ele, explico como vai ficar e, dependendo do caso, eu ofereço um material mais refinado, o que tecnicamente a gente chama de material de alto índice. É lógico, vai precisar investir um pouco mais nessa lente, só que aí fica ao critério do cliente, né? É um material apropriado para esse tipo de armação. Tem um custo, fica ao critério do cliente, tá? Então conversem com esses profissionais. No final eu tenho certeza que ele só quer o seu bem e que você sinta aquela verdadeira sensação de satisfação quando vir retirar o seu óculos. Legal, não é isso? Gente, a gente fica por aqui, agradece de coração e qualquer dúvida vocês podem mandar, que aí a gente vai sentir uma grande satisfação
em respondê-las, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! Temos esse aparelhinho aqui que chama-se pupilômetro. É com esse aparelho que o profissional tira aquelas medidinhas lá que a gente tanto falou, ADP e ADNP. Só para vocês entenderem mais ou menos, funciona assim: olho direito, olho esquerdo, DP, essa medida, valor total aqui é a DP, e nas laterais é DNP do olho direito e DNP do olho esquerdo, tá bom? Apagou aqui, só um momentinho, vamos religar ele, ok? Aí coloca-se essa base aqui de metal no rostinho do cliente e essa base aqui na nasal, tá bom? Pupilômetro é através desse aparelho que se tira ADP ou DNP, certo?